Olá pessoal, vamos dar continuidade a mais uma aula e os temas de hoje serão família e escola. O objetivo geral é compreender os processos de socialização que ocorrem na infância durante o desenvolvimento humano. Então, nosso objetivo é trabalhar aqui também o conceito de família, o conceito de escola e o conceito de convivência social, no qual a gente vai compreender nessa aula a partir de uma perspectiva crítica, ou seja, os processos de interação, como eles podem compor o ser humano, né, e sua subjetividade, inclusive direcionar o nosso modo de ser. Será uma abordagem crítica, tanto sobre família, sobre escola e convivência social. Então, para começar, família, né, é um conceito sócio-histórico. Significa o quê? Que família não é natural, né? É uma invenção humana. O que é natural no ser humano é viver coletivamente, né? E a partir do desenvolvimento histórico, a gente vai aperfeiçoando essas formas de sociabilidade e de vivência em coletivo até a gente chegar no núcleo familiar. A gente vai discutir como esse processo de construção da família foi iniciado e como ele realmente se refina, no sentido de que ele se fecha no período de transição para o sistema capitalista, quando a gente tem as famílias nucleares, né, que a gente chama de família nuclear burguesa, que seria os pai, mãe e filhos, né, que é um núcleo mais fechado. Por que família não é algo natural? Primeiro porque o ser humano, ele nasce dentro de uma sociedade que já está pronta. Só que esse ser humano, para poder sobreviver dentro dessa sociedade, ele precisa se socializar com outros seres humanos. Ele precisa do outro, tanto para a sua construção psíquica, quanto também para a sua existência material. Primeiro de tudo, então, é isso, o ser humano é um ser coletivo, que precisa do outro para sobreviver e para se constituir como eu, certo? Enquanto sujeito. A ideia de família, ela começa a surgir quando sobra o excedente da produção. O ser humano, no período antigo, ele trabalhava mais na agricultura, na caça e na pesca. A partir do momento que começa a sobrar excedente dessa atividade humana que é o trabalho, o homem começa a ter o que a gente chama de uso privado daquele bem que anteriormente era coletivo. Como é que se privatiza o que é coletivo? Porque esses homens começaram a guerrear entre si. Então, a partir do momento que diferentes tribos começam a guerrear, começa a surgir os escravos, começa a surgir a apropriação, começa a surgir a demarcação da propriedade privada. Isso tudo vai deixando limites entre os sujeitos. Antes, o que era tudo comunitário, começa a se tornar cada vez mais privativo. Além do mais, existiam homens dentro das tribos que eram responsáveis por comandar, tanto primeiro por uma questão biológica de força e segundo também por uma questão ideológica. A partir do momento que o homem vai se afastando da natureza, ou seja, vai refinando suas formas de trabalho, vai refinando seus instrumentos de trabalho e não depende mais só da natureza, do tempo da natureza para plantar, para caçar, mas também para produzir agricultura, para produzir inclusive produtos como artesanato, que já tem uma elaboração maior do que o objeto em si na natureza, do que uma madeira na natureza. Esse homem começa a colocar divisões, inclusive dentro da própria tribo, entre o que vai ser artesão, o que vai guerrear, o que vai liderar. No caso, as mulheres sempre vão estar na condição de subalternidade a partir dessa divisão biológica do trabalho, uma visão sexista. Por quê? As mulheres vão ser responsáveis biologicamente, né? Isso é algo natural, por procriar. Isso só a mulher pode fazer, no sentido de que só ela pode gerar um outro ser dentro de si, né? Apesar da contribuição masculina, é uma atividade propriamente do sexo
biológico da fêmea, certo? No entanto, quando essa questão biológica, né, se justifica e começa a ser usada para justificar uma divisão social do trabalho, ela deixa de ser uma questão biológica para ser uma questão de gênero, ou seja, colocar o feminino como algo mais frágil, como aquela que só vai ser responsável pelos cuidados, e enquanto ao homem vai caber, né, até pelo tempo sobrante, porque não se caça durante todo o tempo, diferente da agricultura, que é um trabalho mais demorado, né, e o artesanato, que também é um trabalho mais demorado. Então, diante dessa organização primeiro sexual e biológica do trabalho, é que vão surgir outras divisões de cunho social dentro da sociedade e vai gerar uma diferenciação entre atividades do feminino e atividades do masculino. Atividades do feminino mais associadas ao cuidado, à agricultura, ao artesanato, que demandam mais tempo. Vejam só, uma mulher que vai procriar e que procria, ela vai ter um tempo maior para cuidar do bebê. E esse tempo ela usa também para outras atividades, né? Desde sempre as mulheres têm mais atividades para dar conta, né? Para cuidar do que os homens. E aí aos homens vai se restringir mais esse papel de liderança, de pensar política, né? E inclusive também de guerrear. Então é uma divisão inicial biológica, mas que reverbera numa questão de gênero, quando aquela divisão sexista se torna uma divisão de gênero, né, subjugando as mulheres ao domínio patriarcal dos homens. E aí o que acontece? Esses homens que vão começar a acumular riquezas, né, a partir das guerras, a partir da exploração do trabalho alheio, eles vão precisar repassar essa herança. É a partir daí que a gente vai ter também o direito hereditário como uma forma de garantir a perpetuação do poder. Isso a gente chama também de uma divisão patriarcal, ou seja, é uma liderança de herança, no qual o homem sempre vai ser o centro e o dono do poder, né? Mas aí é que tá, essa família, até hoje, esse tipo de visão de família ainda influencia muito a nossa sociedade, né? Ainda a gente tem uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, misógina, sexista, né? Que subjuga mulheres, crianças, ou até mesmo pessoas de etnia diferente, sob o poder de um único homem, né? Que no caso também é reforçado pelo próprio Estado patriarcal. Por que é importante discutir essa questão de gênero? Porque ela está totalmente relacionada com o surgimento da família, certo? Então é preciso começar com essa visão mais sociológica, antropológica de família para entender como essa organização humana vai influenciar, inclusive, a subjetividade, né, que aí vai ser mais direcionada ao estudo do psicólogo, né, como essa composição familiar vai influenciar, inclusive, o modo do sujeito se ver, as representações sociais dos sujeitos, os estigmas que eles vivenciam e como eles se percebem no mundo, certo? Inclusive, formas que ele elabora para contestar o que está posto. Então, essa família ela começa a ficar cada vez mais reduzida, certo? Mas ainda no primeiro momento, família aqui não vai ser somente os vínculos consanguíneos, vai ser ainda vinculada à questão de dependência, de proteção, né? Ou seja, se eu faço parte de uma tribo, todo mundo ali é da minha família, aquela comunidade também é da minha família. Isso não só em populações indígenas da América Latina ou de outros continentes, isso em geral, né? As pessoas vão primeiro se juntar, se aglomerar pela identificação de comunidade, pertencimento de território. Posteriormente, principalmente no período medieval, a família vai ter outra conotação também. Agora a gente vai ter o que a gente chama de família extensa. Quem é essa família extensa? É tanto os pais, as mães e os filhos, mas também tios, primos, agregados. A gente só olhar filmes sobre o período medieval que a gente vai ver, o rei e a rainha nunca estão sós, eles sempre estão rodeados, inclusive
além de serviçais, de outros parentes de vínculos de segundo e terceiro grau e até mesmo de concubinas, né, que são pessoas que mantêm um relacionamento afetivo com o rei, mas que não são sua esposa necessariamente. Já aquelas famílias da classe plebeia, né, a gente vai ter uma visão mais ainda expansiva da família, porque não vão ser somente pessoas que têm algum grau consanguíneo, mas também pessoas que continuam se juntando por adesão. A família brasileira do período colonial, ela é muito herdeira dessa família medieval. Se a gente olhar as casas antigas, a gente vai ver grandes alpendres, grandes quartos, tudo isso para acomodar toda essa família extensa. E aí a gente tinha a figura do pai, né, do patriarca, da mãe, dos filhos, dos escravos e também dos agregados. Ou seja, a gente vê aí que é uma outra forma de ser de família e que ainda há resquícios na atualidade desse tipo de família. É somente com o surgimento da sociedade burguesa, no qual eu preciso ter uma família mais fechada para garantir o quê? Que esse núcleo familiar ele consiga se manter sozinho e eu consiga nesse núcleo familiar também reproduzir a ideologia burguesa, ou seja, de indivíduo que sozinho, né, que a partir de suas capacidades, ele vai conseguir alcançar a riqueza. Ou seja, essa família nuclear burguesa, ela também surge ideologicamente a partir da necessidade de reduzir os grupos familiares, porque se eu reduzo o critério de identificação, agora as pessoas vão buscar, né, dentro das suas capacidades, como é a ideologia liberal burguesa, pelo seu próprio sucesso. E naquela família extensa, que ainda prevalecia laços de solidariedade, de amizade, laços de proteção para, inclusive, agregados, não vai caber mais nessa família burguesa, porque eu vou precisar definir e deixar bem claro quem vai ser protegido e garantir a reprodução. Então, aquela família mais solidária não cabe mais aqui no capitalismo, porque ela era muito grande para que todos fossem cuidados. E aqui no capital realmente prevalece o sentido do individualismo, tá certo? Então, essa família que a gente diz que é normal, né, ela surge somente no século XIX, ou seja, a gente não tem nem 2 séculos completos, né, de existência dessa família, porque o capitalismo ele já surge quase no final do século XIX. Então, assim, a gente não tem muito tempo de existência dessa família, apesar dela ser considerada a família modelo, certo? É por isso que a gente diz que não existe uma estrutura ideal de família. Existem famílias diferentes, com diferentes dinâmicas. Não existem estruturas familiares, existem dinâmicas familiares diferentes. E deste modo não existe também família desestruturada. Por quê? Se não existe uma estrutura única, né, porque ela não é natural, então não tem como ter família desestruturada. O que a gente tem são famílias que protegem, que têm uma função protetiva, e famílias que são disfuncionais no sentido, não no sentido durkheimiano de anomalia, mas no sentido de que eu tenho famílias que não conseguem proteger, porque elas se tornam violentas, se tornam negligentes, então elas não conseguem garantir a qualidade de vida, não conseguem garantir o desenvolvimento humano saudável, porque elas não conseguem proteger seus entes, diferente da família protetiva. Então, o que a gente pode dizer dentro de uma perspectiva crítica é que família não existe um tipo ideal, mas existem várias dinâmicas familiares, diversas configurações familiares, e a partir dessas configurações elas podem ser protetivas ou podem ser famílias que não garantem a proteção e aí geram violência. Lembrando que toda família tem conflito, certo? Na família de vocês tem conflito, na minha família tem conflito. É natural isso. Isso sim, porque nós somos sujeitos diferentes.
Então, enquanto sujeitos diferentes, nós vamos ter divergências. O conflito é bom quando ele consegue expressar essas divergências e aí a gente consegue dialogar sobre elas. Não para consensuar necessariamente, mas para mostrar que cada um tem sua individualidade, que é diferente de ser individual. Individualidade são as nossas singularidades. Individual é quando eu sou egoísta, quando eu só busco o sucesso individualmente, que é o que o capitalismo acaba pregando, certo? Então, assim, esses conflitos, eles são bons para a gente mostrar as diferenças. Quando eu não consigo respeitar essas diferenças, aí surge a violência. Aí é problemático, porque a violência é a usurpação de um poder, a usurpação de uma relação que eu tenho com o outro para me sobrepor a ele sem respeitar a sua vontade. Aí isso é violência, né? Quando a gente vê pais que subjugam filhos, pais que utilizam da violência e da força física para dominar seus filhos, né? No processo de dominação e não de criação de afeto. Quando eu tenho maridos que agridem suas esposas ou filhos que agridem seus pais, né? Ou então conflitos até mesmo com outras gerações, né, entre primos, entre tios, isso aí, quando usa a violência, seja ela física, psicológica, moral, né, isso tudo é violência. E aí essa família, ela pode até dizer que ela não corresponde às funções protetivas da família e funções de socialização, né. Uma coisa que é importante também, a família é o primeiro espaço de socialização do ser humano. É por isso que ela é responsável por reproduzir valores morais da sociedade dentro do indivíduo. Por exemplo, a gente nasceu na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é marcadamente cristã, né? Então, provavelmente, mesmo que você não seja religioso, você se identifica como cristão. Por quê? É uma sociedade que acredita em Deus que é Jesus Cristo, né? Então, a grande maioria vai se autodenominar cristão. Assim como, se você for perguntado, por exemplo, numa pesquisa, qual a sua cor, né? Que na verdade deveria ser qual a sua raça e etnia. Você vai dizer, eu sou pardo, eu sou moreno, sou branco. Você não vai se identificar com negro. Mesmo que você seja moreno e pardo, que para o IBGE, né, para as estatísticas, são considerados negros, você não vai se considerar assim. Porque na nossa sociedade existe um estigma de que o negro é ruim, né, de que nós somos mesclados, que somos miscigenados. Então, isso tudo a gente aprende. E aprende primeiro onde? Na família, né? Assim também como os papéis de gênero, do masculino e do feminino, que consequentemente vão influenciar a nossa identidade de homem e de mulher, né? Que geralmente vai ser heteronormativa, né? Então, tem que ser homem, mulher, ainda tem que ser heterossexual, né? Ainda que a questão de gênero sendo influenciada pela questão biológica. Quer dizer que a gente nasceu, né, assim nessa família, a gente vai perpetuar a vida assim? Não. Aí é que está os momentos de reflexão, no qual eu vou suspender o cotidiano e pensar sobre a minha existência para além do imediato. Então, eu posso contestar minha família, eu posso contestar os valores que foram ensinados para mim, né? Então, é porque nós somos sujeitos em transformação. A todo momento nós estamos nos transformando. Por isso que família é muito complexa, porque existem muitas individualidades e depois da família a gente vai ser inserido na escola, que é o segundo espaço de socialização da criança. E aí na escola, a partir da interação com o outro, né, e um outro que vai vir de outra família, que tem suas regras, que tem suas dinâmicas, a gente vai construir também os nossos valores morais. É por isso que a escola é um período essencial para a criança, porque é justamente na primeira infância que ela vai estar construindo seus valores, porque a criança, né, segundo o Piaget, só vai definir um juízo moral a partir dos 7 aninhos. Então, a criança ali ela ainda está experimentando, ainda está reconhecendo. Não quer dizer que ela já não perceba as dinâmicas familiares ou que ela também não compreenda de tudo como funciona a sociedade. Agora, ela não consegue
ter a mesma perspicácia, né, do que um adulto para entender essas diferenças dinâmicas, as mudanças dos valores morais, as contradições da sociedade. É tanto que as crianças elas perguntam muito, porque elas percebem a contradição, mas não conseguem explicar de onde essas contradições vieram, tá certo? Então, assim, é também importante a gente entender que há essa tradição em idealizar a família como instituição também intocável, como se a família não pudesse passar por nenhum constrangimento, não pudesse ser questionada. Isso ainda é o enraizamento do patriarcado, que aquela família ninguém se mete, mesmo que ocorra violência, a gente não vai se meter porque é questão de família. Vocês já ouviram isso? Né? É questão de família. Não, família tem que aceitar. Né? Família, a gente não pode brigar. Né? Tudo isso é dentro dessa romantização da família. Né? Como se ela fosse sempre estável, como se ela fosse sempre maravilhosa. E como se os vínculos de sangue fossem maior do que os vínculos sociais, tá certo? Mas o que é importante também é que a família é esse espaço também de construção de vínculos afetivos ou só sociais. Pode ser que eu tenha um ente da minha família que eu não ame, mas que pela convivência eu consigo lidar, eu consigo me relacionar, mas uma relação muito mais formal e social do que uma relação afetiva. Mas também, principalmente, toda família tem vínculo de pertencimento. Ou seja, eu não posso, se eu não me identifico com aquela família, porque eu não me sinto participante, não tenho o sentimento de pertença. É por isso que muita gente também diz assim, minha família são mais meus amigos. Né? Não é que a pessoa tem não é uma família de verdade, porque nessa contemporaneidade a gente tem que família, para além dos vínculos consanguíneos, também são os vínculos de pertencimento e de afeto. É por isso que a gente tem hoje políticas sociais públicas como a assistência social, que reconhecem aquelas pessoas ditas agregadas também como um ente familiar, né? Ou na saúde, né? Quando a gente sabe que tem um vínculo afetivo entre um paciente e outro sujeito, que pode ser um vizinho, pode ser um amigo, desde que se comprove esse vínculo, ele também vai ter respaldo para ser um cuidador, porque dentro da perspectiva de que família é aquele núcleo de proteção, de pertencimento e de reconhecimento de seus entes, tá certo? Lembrando que dentro de uma visão também antropológica, a gente vai perceber que essa família ela foi se constituindo a partir dos vínculos do casamento. O casamento foi o primeiro organizador também da transferência daquela herança que eu falei para vocês lá no início. Então, antigamente, né, e bem antigamente, tá certo, gente? Isso daqui ainda é, inclusive, antes do período clássico, que é o período da Grécia e da Roma Antiga, tá certo? Os casamentos, eles eram recíprocos, ou seja, eram entre irmãos e irmãs, no interior do próprio grupo, para garantir a sucessão dessas riquezas, que, segundo os antropólogos, só foi cortada essa relação a partir do surgimento da família punaluana. O que é essa família punaluana? É a família onde tem a interdição do incesto. O incesto vai ser um organizador fundamental também para o surgimento das famílias, como a gente percebe hoje em dia na contemporaneidade, assim também como um organizador fundamental para o estabelecimento da sexualidade humana, né? Uma sexualidade saudável, onde eu sou respeitada, onde eu consigo viver um prazer, mas um prazer que respeita o limite do corpo, mas também respeita o limite da subjetividade humana, da consciência humana também. Então, o incesto ele vai ser um organizador fundamental, porque é com ele que a gente vai começar a diferenciar os papéis de pai, mãe, irmãos e irmãos, tios e sobrinhos. Então, a gente vai ter esse estabelecimento e vai ser bom para a humanidade, porque vai aumentar a amplitude de relação humana para além da própria família, tá certo? Até que, posteriormente, a gente tem a família fundada no casal. Lembrando, o casal primeiro daquela família extensa e só no século XIX o casal dessa família nuclear burguesa, tá certo?
Então, uma das questões também importantes para entender a família é que ela vai se estabelecer pelo vínculo de pertencimento a partir do parentesco. Genro, nora, sogro, sogra, cunhado, cunhada, tios, primos, irmãos, sobrinhos, tá certo? Esse vínculo de parentesco aí vai também estabelecer o pertencimento. Ele permite também uma linearidade, né? Ou seja, na descendência, né? No Brasil a gente tem a descendência a partir dos nomes dos pais, mas tem famílias, tem países que a descendência é passada pelo nome das mães. A descendência é do patriarca, pai da mãe, e não o pai do pai, tá certo? Então a gente também tem esses tipos de transcendência, né? De descendência entre as famílias. Assim também como a gente tem famílias, principalmente no continente africano, que são famílias matriarcas. É a mulher que lidera as famílias, não os homens. É um outro tipo de relação. Consequentemente, a descendência também é dessa matriarca, tá certo? Ainda na visão antropológica, a gente vai ver que existem algumas funções para a família, né? Mas é importante a gente também fazer uma crítica a isso, né? Função no sentido de quais são as atribuições e competências dessa família, não que ela seja funcional para os sujeitos, né? No sentido muito positivista de que o que é que funciona e o que é anômalo, né? Ou seja, o que é errado, o que é incorreto. Aqui funcionalidade já está no sentido do que a família pode promover para os sujeitos. Qual dessas promoções que a família faz para o sujeito? Primeiro, a função econômica, né? Como eu disse, todo mundo precisa sobreviver, então a família ela garante essa sobrevivência econômica dos seus sujeitos. Alimentação, vestimenta, abrigo, esporte, lazer, cultura, bens de consumo, tá certo? Ela também tem a função socializadora. É nesse período, né, nessa família, que a gente vai poder também, como eu disse, aprender a moral da sociedade. Ela também tem uma função ideológica, né? Que função é essa? É a de transmissão de ideias, de costumes, de hábitos. Por exemplo, ir à missa ou ao culto domingo, ir à praia domingo, que é um costume muito cearense, né? Ou também outros costumes como tomar banho todos os dias, que é um costume bem brasileiro, né? Por exemplo, comer arroz com feijão, né? Tem determinados hábitos que são de nível ideológico, tá certo? Que a gente faz e muitas vezes nem se pergunta por que faz, né? Mas acaba reproduzindo. Por exemplo, também a questão do feminino, as mulheres pintar a unha, deixar o cabelo grande, né, comprido, usar maquiagem, os meninos, né, jogar futebol, né? Então tem essas questões ideológicas que são realmente reproduzidas dentro da família, certo? Avançando também, né, a gente vai ter o ARIE, que é uma sumidade na discussão sobre família e sobre infância, que vai compreender que essa família, ela surge também da necessidade de proteger crianças. Até o período medieval não se tinha noção do que era infância, tá certo? Sabia-se que tinha um sujeito que era menorzinho do que o adulto, que não tinha as mesmas capacidades cognitivas e psicológicas do adulto, mas não se tinha um sentimento de infância, no sentido de que a criança é um sujeito peculiar, que está em desenvolvimento, está aprendendo. Ao contrário, a partir dos 18 anos, a criança já assumia a responsabilidade de adulto para o trabalho, certo? Claro, eu estou falando aqui da criança pobre, né? Enquanto a criança rica, ela ia aprender a ser nobre, né? Então, assim, por isso que até hoje é tão difícil combater o trabalho infantil. A ideia é que o trabalho é importante para a infância, ao contrário de outros direitos, né? Que é a educação, que é o lazer, o esporte que constitui, e as artes, inclusive, que constituem o sujeito, né, como um ser plural. Então, a ideia também do trabalho, né, e aí muitas vezes não é um trabalho, né, para crianças não é regular, não é saudável no sentido que ela assume responsabilidades que pela sua singularidade ela não é capaz de se responsabilizar, inclusive pelo seu corpo físico.
que é muito mais fácil que um adulto. Mas, segundo a Rie, é a partir do século XVII que a gente tem o surgimento desse sentimento de infância, tá certo? Porque aqui vai começar a surgir as primeiras escolas também, para trabalhar e aperfeiçoar essa mão de obra, e também um sentimento de paparicação, paparicar mesmo a criança, como um sujeito que é bonitinho, um sujeito que é engraçado, que todo mundo quer estar perto, né? Por exemplo, o costume muito nordestino de cheirar as crianças, de brincar com o corpo das crianças, né? Muitas vezes sem até respeitar o limite da própria criança, né? Da sua constituição corporal, de sua identidade, de sua imagem, certo? O Brasil, ele vai também ter muito dessas características, tá certo? Mas o que também vai ser um fator muito preponderante aqui no Brasil é o que ocorre no século XIX, que é o surgimento da família higiênica, que é a família nuclear burguesa. Que família higiênica é essa? Esse higiênico aqui está relacionado ao higienismo. O higienismo é uma perspectiva teórica e ideológica no qual médicos, no período do século XIX, já para a transição do século XX, eles começaram a trabalhar na perspectiva de higienizar a população, nesse sentido mesmo, tá certo? De fazer uma limpeza social na sociedade brasileira para garantir pessoas mais saudáveis. E em que é que esses médicos, né, não só médicos também, porque também políticos, outros trabalhadores começaram a se envolver com a política higienista, o que é que se propunha? Era a educação física, moral, intelectual e sexual. Nessa educação física, era trabalhar cada vez corpos mais saudáveis. Então, a obesidade, a ociosidade eram consideradas questões problemáticas. Então, esse tipo de sujeito deveria ser combatido. Assim como a educação moral. Então, trabalhar cada vez mais o das pessoas, o não uso de bebida alcoólica ou produtos ilícitos. Também a ideia de que eu precisava mudar hábitos considerados mundanos ou de baixa classe. Por exemplo, o higienismo vai ter forte influência sobre a intervenção do Estado junto aos trabalhadores, no qual o Estado vai dizer o que os trabalhadores deveriam fazer no seu tempo livre. Então, se o trabalhador no seu tempo livre fosse beber, jogar ou ficar ocioso, então, a partir de políticas sociais públicas, no qual psicólogos, assistentes sociais, pedagogos estavam intervindo, o direcionamento seria como produzir nesse tempo ocioso, para que esse trabalhador não perca o costume do trabalho, para que ele não se torne marginalizado, tá certo? Então, a educação higiênica, ela promovia isso. Além do mais, também a educação intelectual. Lembrando que se o higienismo surge do século XIX para o século XX, no Brasil, principalmente no começo do século XX, entre 1920 e 1940, a gente teve um processo de industrialização tardia, ou seja, eu precisava capacitar essa mão de obra. É aqui que a gente vai ter, na primeira vez na história do Brasil, em 1932, uma Constituição que fala da educação como direito. Porque eu precisava capacitar esses trabalhadores. Não é à toa que na década de 30, com Getúlio Vargas, a gente também tem o surgimento das primeiras legislações trabalhistas, que garantem também que esse trabalhador seja protegido, garanta a sua saúde e a partir daí ele se torne mais produtivo. Então aqui nada era gratuito, tá certo? A educação, a saúde, os direitos trabalhistas era visando proteger essa mão de obra para que ela fosse saudável para produzir mais, tá certo? Assim também como a educação sexual, o controle das relações fora do casamento, principalmente aqui as mulheres vão ser colocadas, né, vão ser direcionadas ao casamento, né, e que elas deveriam ser fiéis a esse casamento, enquanto aos homens era uma política mais frouxa. Então, a ideia era que no casamento eu tinha que ter relações saudáveis, que tivessem uma relação mais conservadora, enquanto que aquela relação que fosse de maior prazer ou que fosse do irreverente deveria ser feito fora de casa, mas em locais higienizados,
com maior restrição, né, higiênica possível, porque aquele prazer que era desmedido, né, deveria ser feito, né, com mulheres que os higiênicos consideravam de menor valor, que eram as prostitutas, enquanto que aquela relação sexual mais conservadora, considerada mais saudável, deveria ser no casamento, apesar de que também havia um combate extenso à prostituição. Então foi um período de normatização dessa família nuclear burguesa. Inclusive, se vocês procurarem sobre a política de habitação dos cortiços, principalmente Rio e São Paulo, eles eram colocados abaixo, né? Eram destruídos, porque os cortiços eram considerados lugares imundos, lugares impuros e que deveriam ser higienizados, tá certo? Então, a ideia aqui do higienismo era criar um padrão de homem mesmo, um homem higiênico que tivesse um corpo estético dentro da estética burguesa saudável, né? Um homem harmonioso, um homem inteligente, homem aqui é homem e mulher, tá certo? Para o que também Foucault chama de panóptico, né? Os mecanismos aí de ordenamento de cima a baixo sobre os sujeitos, que muitas vezes a gente reproduz sem nem saber que está reproduzindo. Isso é para vocês verem, gente, que tem a família, mas essa família não está isolada. Lembra que eu falei do nosso objetivo da aula? Então, a gente está estudando aqui a família, mas também esses processos de socialização dentro da sociedade, inclusive com a escola também influenciando esses padrões. Não é à toa que hoje uma das grandes preocupações é com o corpo, em questão da obesidade. A gente já passou por vários processos de corpo belo, né? O estético sempre muda, porque antes era o corpo mais gordo, depois foi o corpo mais magro, antes foi o corpo musculoso, depois foi o corpo magro, depois voltou para um corpo mais musculoso, né? Então nunca existe, não existe uma pluralidade, sempre é um tipo de estética fechada. Da mesma forma, é a questão dos olhos, do rosto da mulher, do corpo do homem, né? Como a criança também vai ser influenciada. Hoje a gente vive também uma ditadura da juventude, onde as crianças querem ser jovens mais rápido e os adultos querem permanecer na juventude, né? Porque a juventude é o padrão de beleza oficial, né? Que é alegre, que não tem preocupações, que é bonito, que é esbelto e que é produtivo. Então isso tem relação também com a nossa sociedade, tá certo? Além do mais, a gente vai ter como contestação, né? E aí por isso a importância do feminismo, porque ele vai questionar esses padrões estabelecidos. Feminismo não é igual a machismo. Feminismo é a defesa da igualdade entre homens e mulheres. Machismo é a ideologia, tá certo? Que defende que o sexo masculino é superior ao feminino. Qual é o contrário de machismo? É o feminismo. O feminismo tá para o machismo, tá certo? Que é a ideia de que a mulher é superior ao homem. Enquanto o feminismo, ele defende a igualdade de gênero, seja esse gênero masculino, seja esse gênero feminino, seja as identidades sexuais, homens, mulheres, travestis ou transexuais, certo? Então, é bem mais ampliado, tá certo? E aí, em síntese, o que a gente pode dizer é que a família é esse conjunto de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade também, tá certo? E aí é importante também um debate que vocês conheçam, que é a ideia de familiarização ou de feminismo. Que conceito é esse? O feminismo, ele surge dentro de uma perspectiva de que a família ela tem que dar conta de tudo, sendo bem assim, direta, que a responsabilidade dos entes da família é somente da família, quando na verdade a gente tem um contrato social simbólico de que o Estado também é responsável. É por isso que hoje a gente tem muitas famílias
que são desamparadas, por exemplo, porque tem um ente com deficiência, tem uma pessoa que adquiriu alguma doença ou que não conseguem se prover, e aí há uma culpabilização dessa família. Claro, a família tem obrigações, como a gente viu, questão econômica, questão de proteção, que o Estado, que elas têm que dar conta e que o Estado tem que dar suporte. Então, quando a gente está diante de uma família que não consegue exercer suas funções protetivas, a gente tem que questionar primeiro qual o suporte que essa família tem, né? Qual o suporte que essa família possui para garantir uma qualidade de vida para seus entes. Ela tem trabalho, ela tem renda, essa família teve acesso à educação para saber lidar com seus filhos, e aí a importância do trabalho do psicólogo, compreender essa dinâmica familiar dentro de um contexto, certo? Qual é o contexto que essa família está sobrevivendo, né? Ela é capaz de sozinha elaborar suas competências, suas capacidades, né, dos seus indivíduos, mas também da família como um todo. Então, o psicólogo ele também vai trabalhar nesse sentido, de perceber a família dentro de um contexto e encontrar suas capacidades para que ela se torne protetiva. Caso, de fato, essa família não consiga proteger porque ela é violenta ou porque violenta naquele sentido de que é uma construção também social e o sujeito não consegue se perceber como violento ou não consegue romper com a sua violência, aí sim, aí é importante a gente fazer o desmembramento familiar com a retirada do agressor, né? Porque o agressor é que tem que sair do lar. Caso não seja possível, aí no caso, os sujeitos vitimizados, que é o que geralmente tem acontecido no nosso país, que são as mulheres, são as crianças e adolescentes vítimas de violência, de abuso sexual, que têm saído de suas casas, porque há uma construção histórica de fortalecimento do agressor, da ideia de que o adulto é quem manda, de que o homem é que manda. Então não dá para quebrar esse ciclo de violência de um dia para o outro. É um processo educativo, formativo, de sensibilização dos sujeitos sobre esse padrão de violência patriarcal, machista, racista que existe na nossa sociedade, tá certo? Então é um desafio que está posto para vocês, futuros psicólogos, tá certo? Além do mais, né, falando da escola também, como eu disse, a escola ela surge bem no período do surgimento do sentimento da infância, entre o século XVI para o século XVII, tá certo? E aí a ideia de garantir mentes moralizadas, né? Essas mentes dessas crianças, para que elas se tornassem sujeitos adultos. Olha aí o discurso de que tem que proteger a criança para ela ser um bom adulto. Dentro da linha crítica e dos direitos humanos, a gente entende que tem que proteger a criança porque ela é criança, porque ela é uma pessoa de direitos, não porque ela vai se tornar um adulto melhor, tem que se proteger ela pelo agora, tá certo? Mas nessa perspectiva aqui dessa escola moralista, era proteger para garantir um adulto mais saudável e adaptado à sociedade que estava posta, que ainda aqui era o período medieval, mas já um período medieval já no seu final, né, que já era mais o período que a gente chama de iluminismo, né, esse período mais de transição dos grandes reinados, tá certo? Para a transição do iluminismo e posteriormente para o capitalismo mercantilista. Lembrando, no período medieval a gente tem aquele que é mais clássico, que tem a Igreja Católica dominando enquanto instituição política. Depois a gente tem o período absolutista, que é a formação dos estados, ainda como reinados, tá certo? Não era o estado como a gente tem hoje. E aí depois a gente tem a transição desse absolutismo para o capitalismo mercantilista, que pega entre esses dois aí o iluminismo com o renascimento, tá certo? E aí é nesse período histórico que as escolas vão ser espaços de socialização do conhecimento da humanidade, porque até então o conhecimento era restrito para as elites, tá certo? Então para os nobres e para os clérigos. Então não era qualquer pessoa que sabia ler, escrever, né? Tudo era muito a história oral, certo? Então foi importante o surgimento da escola
porque garantiu a socialização do conhecimento humano, mas também teve como função a reprodução dessa força de trabalho, tá certo? E aí é dentro dessa perspectiva que a gente tem muito uma escola tradicional, no qual coloca o aluno como sujeito ignorante, como no sentido de ignorante de não conhecer, tá certo? Uma centralidade no processo de decorar, né? Tem que decorar o conteúdo, né? Ou então tenho que ser o mais produtivo possível. A repetição de conteúdos, né? A ideia da educação para o trabalho, né? Então eu só aprendo, muitos alunos perguntam para que eu vou estudar sobre família, o que é que isso vai me servir no trabalho, né? A gente não entende que o conhecimento ele nos serve no sentido de nos fazer pessoas melhores. Então, o conhecimento ele serve para a gente poder refletir sobre o nosso cotidiano, para a gente poder dialogar com a família, para a gente poder dialogar com os amigos, não só para o trabalho. O conhecimento é muito maior do que a educação formal, né? A educação da escola. O conhecimento ele é amplo, né? É mais do que o ensino escolar, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva moralista, dessa escola tradicional, a gente tem uma visão mais positivista do conhecimento, que é aquilo que vai servir para algo, e não no sentido de conhecimento é libertador, que esse conhecimento nos permite pensar de forma crítica e livre, né? Que é o que a gente tem aqui na atualidade, o surgimento de vários tipos de ensino, né? Desde ensinos mais construtivistas até também ensinos pautados numa perspectiva crítica, mas não necessariamente Piaget, Vygotsky e Vallon, mas em outras perspectivas também que buscam trabalhar a arte, buscam trabalhar a cultura, mas ainda assim também tem ainda a permanência de ensino formal e tradicional. No Brasil, é importante destacar a figura do Paulo Freire, né? O Paulo Freire ele é um pedagogo que vai discutir a pedagogia da libertação. Que é isso, essa pedagogia da libertação? É uma pedagogia humanista, uma pedagogia que coloca o homem como centro, o processo de aprendizado como centro, numa perspectiva dialógica, ou seja, de diálogo entre sujeitos, certo? E isso vai ser importante também para o surgimento também de uma compreensão de uma sociedade mais solidária, mais humanizada e mais também crítica diante do mundo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitem para aprofundar mais sobre esses conceitos trabalhados hoje e até nossa próxima aula.